Bom, pessoal, então bom dia a todos, a todas aí que estão presentes na aula, né? O som tá bom para vocês aí, pessoal? Uma pergunta de praxe aí. Sim. Tá bom. Beleza, então vamos lá. Bom, qual é o nosso papo hoje? Nosso papo hoje é dar uma reforçada aí em movimentos variados, né? Movimentos uniformemente variados. Em geral, né? Movimentos variados, né? E fazer aqui hoje uma aula de gráficos, tá? Relembrar aqui algumas propriedades de gráficos que nós já estudamos, né? E falar de algumas outras aí, se possível, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês aqui rapidamente uma breve, né, revisão de alguns tópicos, né, algumas propriedades gráficas, tá, que a gente já estudou, tá certo? Eu vou começar aqui com a propriedade gráfica do gráfico velocidade e tempo, beleza? Né? Aqui é a propriedade gráfica do gráfico velocidade e tempo. Vocês vão lembrar bem aí, né? E, basicamente, não é do movimento uniforme, né? Ou do movimento uniformemente variado, né? É do movimento, na verdade, uniforme, né? Do movimento aí uniforme. Você vê aí que, na verdade, tem aqui um gráfico, né, que a velocidade, ela é uma função constante, não é isso? Tá? Ela tem sempre o mesmo valor, né? Digamos aí o valor V, né? Seria o valor da velocidade, tá certo? Então, isso aqui é exatamente, né, o movimento uniforme, né? Que tem velocidade constante, representado aqui, ó, na figura ao lado, né? Isso, uma partícula, digamos aí, né? Que no instante T1, ela está na posição x1, no instante de tempo T2, ela está na posição x2, tá? E essa partícula viaja, né, ao longo de um intervalo de tempo ΔT, ela vai viajar uma distância ΔX, né? É o deslocamento da partícula, tá? E a gente tem uma velocidade constante, tudo bem? Beleza, né? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com esse tipo de movimento, é um movimento uniforme, tá? A gente trabalha aqui com movimento uniforme, o gráfico está aí, né? O gráfico de velocidade de tempo é exatamente isso, essa função constante, né? E se a gente fosse calcular a área, né, abaixo do gráfico, né, entre dois instantes de tempo, entre T1 e T2, tá? Essa área aqui do gráfico é fácil calcular. É só você fazer, na verdade, para calcular a área do gráfico, abaixo da curva ali, né? Fazer a área de um retângulo, né? Isso aqui é a área de um retângulo. Então, você vai ter o quê? Área igual a base vezes a altura, né? A área do gráfico vai ser isso aí, né? Base vezes a altura, né? A base é exatamente essa dimensão aqui, esse comprimento que vai de T1 até T2, né? Então, vocês vão observar aí claramente que essa base, que vai de T1 a T2, tem um tamanho que é T2 menos T1, né? T2 menos T1 é exatamente o ΔT, tá? Certo? Esse intervalo aqui, né? Esse comprimentozinho aqui, né? Exatamente a base do retângulo, né? Certo? Seria exatamente essa distânciazinha aqui, tá? Vou colocar aqui pra gente, né? Boa, beleza, né? Então, essa dimensão aqui, ó, show, né? É a base do retângulo, e essa base do retângulo aqui, ó, tem comprimento exatamente, é o T2 menos T1, né? Que é o ΔT, tá? A altura do retângulo é a velocidade, como vocês podem observar, né? A altura do retângulo é a velocidade aí, beleza? Tá? E aí, no caso aí, ó, se você lembrar, então, que a base vai ser o ΔT e a altura vai ser a velocidade, é só lembrar agora, ó, que velocidade é ΔX por ΔT, né? Velocidade aqui, ó, tá? A velocidade em si, tá certo? É o ΔX por ΔT. Substituir aqui a velocidade por ΔX por ΔT, ó. E simplesmente aí, ó, eu vou lembrar que ΔT com ΔT vai simplificar, resultado da área, né, do gráfico velocidade e tempo, no movimento uniforme, é, na verdade, aí o quê? O deslocamento, é isso? É o deslocamento, tá? Então, pessoal, tá aqui, né? Então, a área do deslocamento, para você não esquecer isso, essa propriedade, você pode fazer o seguinte, você pode lembrar a unidade de tempo, que é o segundo, né? E a unidade de velocidade, que é o metro por segundo. Aí, se você lembrar que área, você tem que multiplicar as unidades, fica fácil entender qual vai ser a unidade, né? Que dá exatamente a área do gráfico, chama assim, né? O N. Chama o N área, tá bom? O N área. Beleza? Vou pegar aqui a unidade do eixo vertical, que é metro por segundo, e vou pegar a unidade do eixo horizontal, que é segundos, né? Então, o resultado aqui é o seguinte, ó. Metro por segundo vezes segundo, né? Metro por segundo vezes segundo vai dar metro. Então, claramente, se isso aí dá metro, é porque a unidade da área tem que dar alguma coisa que tem unidade de deslocamento, né? Porque é metros, não é isso? Então, exatamente, isso bate exatamente ó, com o fato que a gente acabou de mostrar, relembrar aí a vocês, né? Que a área é o deslocamento. Show de bola, galera? Vamos seguir?
Bom, isso aí foi para o movimento uniforme. A gente também pode revisar aqui, ó, isso também para o movimento uniformemente variado, né? O movimento uniformemente variado, o gráfico velocidade e tempo, né? O movimento uniformemente variado é o quê? Aquele que tem aceleração constante. Show de bola? Ele tem aceleração constante aí, né? E aí, nesse caso, esse tipo de movimento aqui, né? O gráfico velocidade e tempo é uma reta, né? Uma reta inclinada. Como está ilustrando aqui, um gráfico é uma partícula que está, de repente, o quê? Acelerando do instante T1 para o instante T2, né? Então, nesse tipo de movimento, né? A área também é o deslocamento. Abaixo do gráfico também é o deslocamento. Show de bola? Você também pode fazer esse cálculo aqui também, né? A gente pode também mostrar, né? Que mesmo quando você tem variação de velocidade, a área abaixo do gráfico dá o deslocamento. Show de bola? Então aqui a gente tem um exemplo de uma partícula, né? Que no instante T1 tem velocidade V1, né? No instante T2 ela tem velocidade V2, isso ilustra aqui no gráfico, né? São esses pontos aqui do gráfico, T1, velocidade V1, olha lá, T2, velocidade V2, show? E aí, essa área também dá o deslocamento, isso é até legal, você pode relembrar uma coisa legal aqui, ó, né? Já que a área é o deslocamento ali, né? A gente vai lembrar uma coisa, né? Que a área ali, na verdade, era do trapézio, é isso? Como é que a gente calcula a área do trapézio, galera? Vamos desenhar aqui um trapéziozinho, né? Posso desenhar aqui um trapézio aqui do lado aqui para vocês? Olha lá. Área do trapézio aqui para a galera lembrar aí, ó, né? Então, um trapézio aqui. Desenhar aqui um trapézio. Opa, apaguei aqui tudo. Pronto. Show de bola, tá lá, ó. Então, então você vai ter aqui uma base menor, né? Uma base menor Bzinho, uma base maior Bzão, né? Que são as bases, são os lados paralelos, né? Isso, do trapézio, né? Em altura H, né? A área do trapézio é o Bzão mais Bzinho vezes H, né? Sobre 2, tá? As bases são os lados paralelos ali. Na nossa figura, os lados paralelos são exatamente quem? São exatamente o V1 e o V2, né? Então a gente vai ter aqui como a base menor e a base maior, V1 mais V2, a soma delas, né? Isso, tá? Vezes a altura, né? Você vai ver que o retângulo da gente está rotacionado. Então, na verdade, aqui, ó, a nossa altura, na verdade, é o ΔT, né? Então a gente pode colocar a altura aqui, o ΔT, tá beleza? E dividir aqui, né, por 2, não é isso? Então a gente tem a área, né? Aí a gente chega num resultado legal para relembrar aí, ó, né? Você pode pegar aqui, ó, reescrever então o seguinte, pegar esse ΔX aqui, ó, que está multiplicando, né? Você pode pegar esse ΔX multiplicando, passar dividindo pelo ΔT, ou seja, dividir tudo por ΔT aí, né? Vou pegar só o ΔX sobre ΔT, tá? Só o ΔX por ΔT, dividir, né? E claro, vai ficar do lado direito, né? V1 mais V2 sobre 2, né? Resultado interessante, né? Que é, na verdade, o que? A velocidade média, né? Isso aqui, na verdade, é a velocidade média no movimento o quê? Uniformemente variado. Relembrou aí, né? Até uma propriedade legal. Lembre também que a gente usou exatamente essa propriedade, tá? Lembrando aí, a gente usa essa propriedade gráfica, porque a partir da função horária da velocidade, usando a função horária da velocidade, né? Eu V igual a V0 mais AT, foi que a gente chegou na chamada equação horária do espaço, né? O x0, x igual a x0 mais g0t mais 1 meio de AT quadrado. Show de bola? Como eu disse aí, uma leve revisão, né? A gente falou desse gráfico, a gente pegou essa função horária, né? A gente fez um gráfico aqui da função horária, usou, calculou exatamente a equação horária do espaço, tá? Vamos seguir? Vamos seguir aqui, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui uns probleminhas, né, envolvendo esses tópicos, tá? Vamos começar com esse problema aqui, essa questão 1, tá? Que é o seguinte aí, né? A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes, tá? Então, são movimentos retilíneos uniformes aí, são sim, ó. Você vê que os gráficos são o quê? São retas, né? Os gráficos aqui, ó, são retas, não é isso? Tá? Você tem aqui de 0 a 1 hora, a velocidade do veículo, né, é de 15 km por hora, não é isso? De 1 a 2 horas, o veículo tem velocidade nula, de 1 a 2 horas, o veículo tem velocidade nula, e de 2 a 5 horas, né, ele tem velocidade negativa de menos 20 km por hora, tá? Então, isso aqui são os dados do problema, né, um gráfico, é importante ler gráficos, né, saber o que é que o gráfico está te dando. Então, o gráfico está dando aí as velocidades a cada intervalo de tempo, não é isso, né? De 0 a 1 hora, velocidade 15, repito,
km por hora, né? De 1 a 2, velocidade nula, carro parado. E de 2 a 5 horas, velocidade de menos 20 km por hora, tá? Vamos lá, pergunta, ó. Sabendo que em t igual a zero, a posição do veículo é x0 igual a mais 50 km, a pergunta dele é direta. Ó. Calcule a posição do veículo no instante 4 horas. Ó. No instante t igual a 4 horas, qual vai ser a posição do veículo. Tudo bem? Então, bom, vamos fazer o seguinte, a gente tem um gráfico, né? Então, o gráfico deu muita informação para a gente. A gente pode pegar esse gráfico agora, interpretar o que esse gráfico está dizendo através de uma figurinha, né? A gente pode desenhar aqui uma figurinha, digamos aqui um veículo, né? Tá certo? Um veículo aí, e ele começa, né, na posição 50 quilômetros, como ele disse aí, né? Posição 50 quilômetros, né? A posição inicial dele é 50 quilômetros, com dado do problema, né? Tá ali, ó, né? Além do gráfico, né? Outro dado do problema é a posição inicial dele, ó. 50 quilômetros. Então, na posição do veículo da gente aí é inicial 50 quilômetros. Show? Beleza? E aí, vamos lá. Certo? E aí, eu vou colocar aqui o x0, né? Igual a 50 quilômetros, né? E aí vamos interpretar o que aconteceu aí, né? O que aconteceu com o movimento do nosso carrinho, né? Esse carrinho aí, na primeira hora, ele viajou a uma velocidade de 15 km por hora, primeiramente com uma velocidade de 15 km por hora aí, né? O professor, eu tô observando isso aí e, tipo, ele ficava parando, é porque essa alteração aí é constante, tipo, é na hora. É isso aí. Ela fica mudando sempre. Não, assim, digamos, ele primeiramente ele anda com velocidade constante, né? 15 km Isso, por hora, 15. é Aí isso? depois desce pra zero, aí depois Aí depois começa já a se faz subir. zero, exatamente. E depois o carro dá uma parada, né? O carro fica Uhum. parado, né? Ele vai Ah, fazer isso sim. aqui, ó. Aí depois ele chega aqui, ó, e dá uma paradinha. Ele viaja um pouquinho, né? Aí dá uma paradinha aí, ó. O carro dá uma paradinha aqui, ó. Ele para, né? Aí ele para quando? Vamos colocar o tempo aqui, ó. Esse instante aqui foi o quê? O T0 igual a zero, não é isso? Perfeito. Aqui é o T0 igual a zero, ó. Ele tá começando a se mover. Aí quando chegar em uma hora, né? Ele para, seja, né? Ele chega aqui, beleza. Então de 1 a T igual a 2 horas, ele vai ficar parado, não é isso? Velocidade igual a zero. Ele está em repouso. Show de bola? Velocidade igual a zero. Show de bola? Beleza. Aí depois, o que é que esse carro faz? Ele decide voltar, não é isso? Não é por quê? Porque a velocidade depois de 2 horas em diante, ela, ao invés de ficar positiva, ela fica negativa. O que quer dizer uma velocidade negativa? Quer dizer que o carro, em vez de ir para a direita, agora ele vai para onde? Vai para a esquerda, não é isso? O nosso carrinho aqui, ó, ele vai para a esquerda, né? A partir de 2 horas, não é isso? Então, ele vai viajar agora para a esquerda a partir de 2 horas, com velocidade negativa de quanto? Menos 20 km por hora. Tá aqui, ó, menos 20 km por hora, né? Isso aqui, aí ele vai viajar para a esquerda até durante o quê? 4 horas, não é isso? Então, a pergunta é a seguinte, qual é a posição do veículo às 4 horas, não é isso? Qual vai ser a posição do veículo às 4 horas? Onde é que ele vai parar, né? Às 4 horas aí. Tá? Então, ele vai parar em alguma posição aí, tá? Vai parar em alguma posição no instante, que é no instante 4 horas. A gente tem que achar essa posição dele aqui, não é isso? Tá beleza? Foi isso que aconteceu com o nosso carro. Professor, Opa, pode mandar as ordens. aí a base do cálculo seria que seria subtrair o momento 1, né, o T1, pela distância que ele percorreu ao contrário agora, né? Que ele Isso, percorreu para trás. exatamente. Perfeitamente, exatamente, né? Aí a gente vai poder encontrar o quê? Exatamente essa posição final dele aqui, ó, que é isso que ele pede, né? Ó, o X final. Então ele vai ter um deslocamento na ida e vai ter um deslocamento na volta, não é isso? Um delta X de volta, né? Tá certo? E onde é que a gente encontra esses deslocamentos de ida e volta? Exatamente, a gente tem um gráfico velocidade de tempo. O que a gente pode calcular, então, através da área do gráfico? Se a gente calculasse essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó, daria exatamente o quê? Essa área daria exatamente, a área A1, né? Daria exatamente o deslocamento dele onde? Na ida, né? Isso, o delta X da ida. Beleza? E se a gente calcular a área, claro que de 1 a 2 horas não tem área, né? Vai ser não tem retângulo ali, né? Porque exatamente você está com velocidade zero, então não tem deslocamento, mas se a gente calculasse essa área 2,
Aí a gente teria o quê? O deslocamento da volta. Veja que eu já ia fazer uma besteira, porque ele só pediu até que instante, 4 horas, não é isso? Até um instante 4 horas, né? Então não precisa calcular toda a área, né? Como é até o instante 4 horas, eu só vou calcular o quê? A área do gráfico, né? Até o instante 4. Confere aí ou não? Até o t igual a 4. Então essa área 2 aqui, ó, área 2 daria o deslocamento da volta. Agora tem um detalhe aí, viu? Um detalhe é o seguinte: o deslocamento da volta dele é positivo ou negativo? Veja que ele vai para a esquerda, não é isso? Negativo. Então, e a área, se a gente for calcular a área é o quê? Base de altura. Então é bom a gente fazer o seguinte: não colocar o deslocamento igual à área, a gente vai ter que observar o seguinte: quando o gráfico estiver abaixo, você vai dizer que o deslocamento dele da volta, na verdade, vai ser igual a menos a área 2. Show de bola ou não? Então a gente pode calcular aqui no cantinho, ó. Vamos fazer essa continha de padaria aqui no cantinho, ó. Vamos lá. Calcular aqui o deslocamento dele na ida, que é igual ao ΔX, a área 1, né? ΔX da ida. Vamos lá. ΔX da ida é igual a área 1. Vamos fazer a continha aqui de padaria? Retângulozinho, né? Qual é a altura ali do nosso retângulo, galera? Qual é a base e a altura do retângulo? A base dele aqui é 1, é? A base é 1, né? A base é 1. E a altura do retângulo é quanto, galera? 15. 15, que é a própria velocidade, é isso? 15, né? Então, se a gente for calcular a área do retângulo, aí vai ficar, então, 1 vezes 15. Show de bola? Então, o ΔX da ida, ó, vai dar quanto aí, galera? Vai dar 15, né? Isso, 15 quilômetros, tá? 15 quilômetros. Então, ele deslocou aí 15 quilômetros na ida. Beleza. Então, e o ΔX da volta? O ΔX da volta vai ser a área 2, menos a área 2, não é isso? Menos a área 2, como nós vimos ali embaixo, é isso? Então, a área, de novo, é o quê? Base de altura, né? No caso da área 2, a base vai de 12 a 4. De 12 a 4, isso aqui dá quanto, galera? De 12 a 4, isso aqui dá 2, não é isso? Não é? E a altura do retângulo aqui, ó, azul, também dá quanto? Dá menos 20, não é isso? Aí colocar 20, na verdade, né? A altura eu posso colocar positivo, né? Porque geralmente a gente coloca o valor positivo, não é isso? Tá? 20 é a altura do retângulo. Então vai ficar o seguinte, área, ó. Vai ficar, então, 2 vezes 20. Resultado do deslocamento dele na volta, vai dar quanto aí, galera? 40. 40. Menos 40, né? Seria o ideal, não é isso? Menos 40. Menos 40, perfeitamente, né? Então a gente tem o deslocamento dele na ida e na volta. Bom, resultado, qual vai ser o deslocamento total do nosso veículo? É só somar os deslocamentos, é isso? Só somar o quanto ele andou na ida e o quanto ele andou na volta, né? Aí a gente vai ter o deslocamento total. 55. É 55? Não, cuidado. A gente vai ter que lembrar que o menos 40 é negativo, não é isso? Vamos ter cuidado aí, né? Menos 40, né? Então, ó, em termos de distância, ele viajou realmente. Em termos de distância, ele viajou o seguinte. Vou colocar aqui os valores, né? Que a gente contou, né? Vou colocar aqui os valores, para a gente É deixar menos claro. 105, né? É. Em termos de distância, realmente, ele andou aqui mais 15, né, quilômetros na ida e menos 40 na volta. Realmente, em termos de distância, ele viajou 55 quilômetros. Mas o deslocamento, você faz a soma algébrica, ou seja, considerando sinais. Então, vai ser o ΔX da ida, mais o ΔX da volta, considerando os sinais. Né? ΔX da volta, considerando os sinais. Então, isso aqui, na verdade, ó, vai dar aí, a galera, 15 mais menos 40, né? Resultado do deslocamento dele vai dar 25 quilômetros. Muito bem. 25 quilômetros. Tá? Então, isso foi o que aconteceu aí com o nosso veículo, né? Ele teve um deslocamento total, ó, de 25 quilômetros, não é isso? 15 indo e 40 voltando, né? Então, ele voltou menos 25, para falar a verdade, é menos 25 aí, né? Já é fazendo besteira aqui, né? Menos 25 foi o deslocamento, ou seja, quer dizer que ele voltou 25 quilômetros no frigir dos ovos, tá? E qual vai ser a posição final do nosso veículo? Aí você vai calcular a posição final, você vai lembrar o seguinte, você vai lembrar aqui, ó, que ΔX é o quê? X final menos X inicial, que é igual a menos 25, tá? Beleza? Então, né, o X final vai ser igual ao seguinte, ó, o X0 inicial é 50, né? É igual a menos 25, tá bom? Então, se eu fazer essa continha de padaria, ó, então X já dá quanto, ó? 50 menos 25, é o deslocamento dele. Eu peguei o 50 negativo, eu passei para o outro lado, ficou positivo. Então, o resultado, o deslocamento do carro dá o quê? Dá 25 e 25. O deslocamento da posição final, né? Dá 25 e 25 quilômetros. Show de bola, galera? Essa é a posição final do carro, né? Ele que estava na posição 50, né? Se ele regredir 25 quilômetros, vai parar na posição 25, né? Você vai subtrair 25 quilômetros. Show? Fácil? De boa, professor.
Boa, né? Beleza, vamos mais uma? Só dar um destaquezinho aqui, ó. Olha lá. Vamos mais uma então aqui, mais uma. Olha só, essa questão também é boa. Vê, o gráfico na figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana durante 15 segundos de trabalho. Tá certo? Durante 15 segundos de trabalho, a gente tem aí o gráfico da velocidade, né? De repente alguém conseguiu medir a velocidade do carro, né? Registrar a velocidade do caminhão, né? Ao longo desse trabalho dele, e o gráfico tem essa forma aí, tá certo? Tá? A pergunta é o seguinte, né? Calcule a velocidade média do veículo, tá? Pergunta aqui, né? Deixa eu corrigir, né? Calcule a velocidade média do veículo, acho que em metros por segundo, acho que ele quis dizer isso aí, né? Em metros por segundo, tá aqui, corrigir, né? Beleza. Então a pergunta é essa, calcule a velocidade média do veículo em metros por segundo. Agora lembra bem aí, ó, para você calcular a velocidade média, você tem que fazer o quê para calcular a velocidade média? Velocidade média, na verdade, é o quê? O deslocamento, né? Dividido pelo tempo, não é isso? Velocidade média é isso, né? Deslocamento sobre tempo, né? O deslocamento a gente não tem, né? O deslocamento do veículo. E não tem, pelo menos, por enquanto, o deslocamento. Quantos metros, né? Pelo menos esse veículo viajou aí, né? Qual foi a distância que ele percorreu. Mas a gente tem um tempo, né? O tempo que ele fala é nos 15 segundos de trabalho, não é isso? Nos 15 segundos de trabalho, que seria exatamente até aqui, ó, no gráfico, né? Seria o instante 15 segundos, né? Instante 15 segundos. Isso, seria bem aqui, né? 15 segundos é esse instantezinho aqui, ó, que aparece no gráfico, ó. E, né? Ali é o instante 15 segundos. Ó. Então, exatamente o tempo final, né? Da viagem, não é isso? O que aconteceu nesse intervalo de 15 segundos? Já de 0 a 15 segundos. Vamos ver, ó. Vamos ler o gráfico aqui, ó. De 0 a 2 segundos, o caminhão estava parado. O caminhão de carro de lixo, né, de repente ele vai parando e acelerando, né? Então, primeiramente, estava parado ali nesses 2 segundos, né? Os colegas lá estavam bem coletando o lixo, né? Então, de repente, o carro vai lá, coletou o lixo na acelerada, né? O caminhão vai dar acelerada, né? Ele aumenta de velocidade, de repente ele vê adiante mais outra caixa de lixo vai parar, né? Então ele dá uma freadinha, né? Ele freia, não é isso, tá? Então freia, reduz. Então ele acelera e freia. Então fica alguns 2 segundos de novo parados, né? Por que 2 segundos? Porque esse aqui vai de 5 a 7, né? Cada quadradinho desse vale 1 segundo, né? Você vai ver aí, ó, né? 2 quadradinhos são 2 segundos, 2 quadradinhos são 2 segundos, então cada quadradinho desse vale 1 segundo na escala, né? Então de 5 a 7, ele fica parado de novo. De 7 até 11 segundos, ele acelera, mantém velocidade constante e depois freia mais uma vez, não é isso? Então ele vai fazendo isso aí, né? Acelera, mantém velocidade constante e freia, né? Tá? De novo, ele fica parado por 2 segundos, mais uma vez, e finalmente dá outra acelerada, depois freia, né? É assim o movimento do caminhão, né? Ele fica acelerando e freando para fazer a coleta de lixo, tá bom? Bom, aí ele pede a velocidade média, mas para calcular a velocidade média, eu preciso de quem? Do deslocamento do veículo. Show de bola ou não? Preciso do deslocamento. Então, para calcular esse deslocamento, eu vou fazer o quê? Vou calcular a área abaixo do gráfico, galera. Vou calcular essa área aqui, ó, abaixo do gráfico, tá? Vou calcular essas áreas aqui, ó. A área abaixo do gráfico vai dar exatamente o deslocamento em cada parte em que o caminhão ali, ó, acelerou, não é isso? Claramente, aquelas partes que tem velocidade nula, né? Não tem deslocamento, não precisa ali calcular nenhuma área, né? Não tem deslocamento, né? O deslocamento é 0, tá? Aqui também não tem velocidade negativa, isso quer dizer que o caminhão sempre se moveu no mesmo sentido, não teve inversão de sentido aí, tudo bem? E aí você vai ter que calcular essas áreas, que são áreas simples, né? Ó, são figuras conhecidas, né? Chama aqui de área 1, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Colocar aqui a área 1, o delta x1 vai ser igual a área 1, tá? Aqui o delta x2 vai ser igual a área 2, tá? O delta x2 é igual a área 2, a 2 igual a delta x2, né? E aqui vai dar o A3, né? Que vai ser igual ao delta x3, não é isso? O delta x3 é igual a área 3. Tá? Show de bola? Então você vai ter que calcular essas áreas aí, galera. Então o deslocamento total, né? O deslocamento total, né, vai ser igual ao delta x1 mais o delta x2 mais o delta x3. Beleza? Então a gente vai ter que calcular essas áreas. Vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Área 1. Quem vai ser a área 1 aí, galera? A área 1 vai ser a área de um triângulo, é isso? O delta x1, que é igual a área 1, vai ser a área de um triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura, né?
sobre quem? Sobre 2, né? Área do triângulo. Então, vamos pegar aqui a base do triângulo. Quem é a base do triângulo ali? Me diga quem é a base do nosso triângulo. A base aqui vai de 2 a 5, né? De 2 a 5, se dá quanto aí, pessoal? 3. Show? Ó, então, a altura, a base aqui dá 3, né? A altura aqui vai dar quanto desse triângulo aqui, ó? É o 8, né? Isso. Então, a gente pode calcular que a área A1, né? Vai dar, então, quanto, pessoal? Base 3, altura 8 sobre 2. Isso aqui vai dar 24 sobre 2, né? 24 sobre 2, então o deslocamento do ΔX1 vai dar 12 metros. Beleza? Vamos lá, o deslocamento ΔX2, vamos calcular o ΔX2, que é igual a área 2. Área 2 aí, galera, é um trapézio, né? A área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor, vezes a altura, né? Sobre 2, não é isso? Sobre 2, né? As bases são aqueles lados paralelos. Os lados paralelos do retângulo, é isso? Do quadrilátero, do trapézio, né? Então, as bases aqui, ó. Os lados paralelos. A base maior vai de 7 a 11. Quanto é que dá de 7 a 11 aí, pessoal? Dá 4, não é isso? São 4 quadradinhos, né? Aqui a base menor, já faço mais fácil, é 2, né? 2 quadradinhos. E a altura do trapézio? A altura do trapézio aqui dá quanto? Vai dar, 12, não é isso? Vai dar 12, né? Boa. Então, vai ficar assim, ó. Então, olha lá, vai dar base maior 4, mais 2, né? A menor que é 2. A altura é 12 sobre 2. Show de bola? Então, fazendo a continha aqui que é de padaria, ó, vai dar o seguinte, vai dar... vou simplificar aqui. 2 com 6, né? 12 com 2, né? Dá 6, né? 12 com 2 dá 6. Vai ficar 4 mais 2, que dá 6, 6 vezes 6, né? Vai dar, então, um ΔX12 aqui, ó, igual a 36 metros. 36 metros, é isso? Então, a gente já tem também o ΔX2. Tem o ΔX1, tem o ΔX2, tá? Falta o ΔX3, não é isso? Vamos para o ΔX3, que é o último triângulozinho ali, né? Aquele último triângulo, para calcular o ΔX3 aí, né? Bora lá. Então, ΔX3 é igual a área 3. Bora lá. Que vai ser também outro triângulo, é isso? Base vezes altura sobre 2 de novo, não é isso? Aí vou lá para o triângulo e vou olhar ali quais são as dimensões dele, ó. Bora ver. As dimensões do triângulo. Esse triângulo aqui vai de... Tem 2 quadradinhos de novo, né? Cada quadradinho desse é 1 segundo. Então, dá uma unidade de 2, né? Então, aqui dá 2. A base dele é 2, numericamente igual a 2. A altura dele dá de novo 12, né? A altura dele é 12 aqui também, que nem a altura do trapézio, né? 12. Tá? Então, a gente vai lá e calcula agora a área ali, que é 12. Vai ficar, então, assim, 12, ou 2, que é a base, vezes 12 sobre 2. O resultado, 2 com 2 simplifica, dá 12, né? Boa. Então, vai dar um ΔX3 aqui, ó, igual a 12 metros também, né? Então, resultado, a gente tem os deslocamentos em cada parte, não é isso? Em cada parte da viagem. Né? Cada trecho ali dele, não é isso? Então, o resultado aí, resumo da ópera, o deslocamento final, né? O deslocamento total, né, desse caminhão, né? Deslocamento total vai dar quanto? Vai dar 12 mais 36 mais 12, né? Não teve mudança de sentido, então todos os deslocamentos são positivos, né? Todas as velocidades são positivas, ou seja, o caminhão fica andando sempre no mesmo sentido ali, não é isso? Resultado, o deslocamento total dá 60 metros, não é isso? 60 metros é o deslocamento total do nosso caminhão. Como ele pede a velocidade média, aí a velocidade média está aqui em cima. Ó. Vou pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Ó. A velocidade média do caminhão vai ser o quê? Vai ser o ΔX pelo ΔT, né? Como foi 60 metros que ele viajou em 15 segundos, ele tem uma velocidade média aí de quanto? Né? A velocidade média dele dá 4 metros por segundo, né? Show de bola, galera? 4 metros por segundo é a velocidade média do caminhão da gente aí, não é isso? Boa? Veja, por enquanto que eu vou destacando aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Veja que a velocidade média não é exatamente a velocidade do caminhão, né? Exatamente, ele tem a velocidade instantânea, você deve lembrar isso, né? Existe a velocidade instantânea, o caminhão atingiu 12 metros por segundo ali, né? Ficou parado algumas vezes, mas a velocidade média dá uma ideia de como é que ele viajou, né? Isso, uma média, né? De quantos metros ele viaja a cada segundo, né? Isso, essa é a ideia da velocidade média. Show de bola aí, galera?
Bora mais uma? Beleza? Essa aqui, ó. Essa aqui é boa também, ó. Essa aqui é o seguinte, o gráfico mostra a variação da velocidade com o tempo de uma partícula em movimento retilíneo, tá? Aí a variação do espaço, ele pergunta o seguinte, a variação do espaço é o chamado ΔX, não é isso, né? Ou ΔS, a gente está usando ΔX aqui, né? A variação do espaço e a aceleração escalar média entre 0 e 10 segundos foram respectivamente iguais a quanto aí, né? Então ele quer isso, né, galera? Ele quer exatamente aí, né? A variação do espaço e a aceleração escalar média. Beleza, né? Vamos começar com a variação do espaço, ΔX? Então, mais uma vez, eu tenho outro gráfico de velocidade e tempo. Com esse gráfico de velocidade e tempo, eu posso calcular o que através da área dele? Posso calcular o deslocamento, não é isso, tá? O deslocamento escalar. Então, a gente vai pegar aqui essa figura, né? De novo aqui, ó. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, aqui do ladinho. Pronto. Então, vou calcular aqui, né? O deslocamento da seguinte forma. Eu vou pegar aí. Eu vou pegar aqui o seguinte, vou pegar aqui a área abaixo do gráfico para calcular o deslocamento do veículo, né? Antes disso, eu vou tentar redesenhar aqui uma figurinha que representa o movimento, tá? Do veículo ali, para tentar entender mais ou menos o que é que o gráfico está fornecendo, tá? Como é a primeira vez que a gente está fazendo um problema de gráfico, tá? A gente vai primeiramente aí, ó, né? Tentar aqui fazer um desenho, né? Opa, cadê minha? Aí, agora sim, né? Então, vamos tentar desenhar aqui uma figurinha, né? Que representa o veículo em movimento, tá? Vamos fazer assim, ó. Beleza. No instante zero, aqui, né? Tá certo? Então, pessoal, como ele não fala nada sobre a posição inicial no problema, eu vou considerar, então, aqui, ó, que ele vai começar do zero, tá? Para a gente fazer uma situação mais prática aí, né? Então, a gente vai ter uma partícula, né? Começando da posição zero. Então, tá lá, né? O nosso carro, né? Isso. Tá de novo aqui, né? Tá começando do zero. Aí sim, quando a gente olha ali no instante t igual a zero, a gente vê que ele tem uma velocidade inicial, não é isso? Em t igual a zero, né? Ó. Em t igual a zero, o nosso carro tem uma velocidade nula. Tá? Vou colocar aqui o t igual a zero. Né? T0 igual a zero. Nula não, perdão, não é qual a velocidade inicial dele? Nula não, ó. A velocidade do carro inicialmente aí é quanto? 10 metros por segundo, é isso? Então, esse nosso carro aqui, ó, ele começa com a velocidade V igual a 10 metros por segundo. Show de bola? Então, tem já uma velocidade inicial, já começa em movimento, né? Beleza. Nosso carro já tem uma velocidade inicialzinha ali, né? 10 metros por segundo. Aí, o que ele faz, ó? Nesse primeiro intervalo de tempo, né, o carro ele dá uma acelerada, não é isso? Nesse intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Então, ele dá uma acelerada ali. Então, o carro vai acelerar e vai atingir que velocidade, pessoal? 20 metros por segundo, é isso? 20 metros por segundo, né? Então, o carro vai e ganha aqui, ó, 20 metros por segundo. Show? Beleza. Isso aqui no instante aí, 2 segundos, né? No instante agora, 2 segundos. Então, a primeira parte do movimento dele, ele tem um movimento acelerado, é isso? Tem um movimento aí. Bom, aí depois, chama aqui de ΔT1, nesse intervalo de tempo aqui, ó, ΔT1, né? No intervalo de tempo seguinte, que é de 12 a 6 segundos, o nosso móvel, ele tem velocidade constante, né? E tem uma velocidade constante. Então, vou desenhar agora aqui, né? Ele mantém essa velocidade de 20 metros por segundo, né? Até o instante aqui, digamos aí, 6 segundos, não é isso? Então, ele mantém essa velocidade constante até 6 segundos. Ajeitadinho aqui, pronto, né? Até 6 segundos, ele mantém essa velocidade constante, não é isso? Show de bola, né? Então, isso aqui seria o ΔT2, né? Então, a primeira parte, ele tem um movimento uniformemente variado, depois ele tem um movimento uniforme, chama assim, né? Movimento uniforme variado, depois movimento uniforme, né? Beleza. E, finalmente, o que é que ele faz ali de 6 a 10 segundos? Olha o que é essa velocidade de 6 a 10 segundos, ó. A velocidade, que era positiva, ela começa a diminuir. Então, quer dizer que o carro está freando, é isso. Né? Ele vai freando. Aí, de repente, no instante de 8 segundos, ele para. Mas de 8 segundos a 10 segundos, ele começa agora a velocidade de novo a crescer, mas de forma negativa. De 0, né? A velocidade vai de 0 a menos 20. Então, quer dizer que o carro, ao invés de ir para a direita, agora ele vai viajar para a esquerda, de 8 a 10 segundos. É como se ele estivesse indo de ré, digamos assim, não é isso, tá? Então, digamos aí que o carro ele foi parar, né?
até no instante, até o instante 8 segundos, né? Até o instante 8 segundos, esse carro dá uma paradinha, né? Isso, dá uma freada. Show? Então, vamos colocar ele aqui, né? Ele estava sempre em movimento para a direita. Sempre em movimento para a direita, não é isso? Mas aí, no instante 8 segundos, ele para, tá? No instante 8 segundos, ele tem um instante ali momentâneo, né? Ele vai parar. Ele não tem mais velocidade ali, né? Ele está em repouso. Tá? Coloca aqui repouso, né? Repouso, velocidade igual a 0. Mas aí em diante, o que vai acontecer? Esse carro agora, né? Ao invés de ir para a direita, ele vai para a esquerda, não é isso? Ele agora vai viajar para a esquerda, tá? Então, ele vai inverter o sentido dele, ó. Vai ter uma inversão de sentido. Aí. Ele vai inverter o sentido, né? Então, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Vamos redesenhar agora o carro, não é isso? Tá? E aí, ele volta a ter a velocidade de novo, menos 20, digamos aí, que vale a menos 20, né? Isso como ele fala ali, né? Agora, sendo que para a esquerda, então ele vai até 10 segundos, ó, ganhar velocidade para a esquerda, né? Então, ele vai agora mudar o sentido, né? Assim, de ré, mudando de sentido, e vai chegar a ter velocidade de novo menos 20. Beleza? Isso no instante que é no instante de tempo 10 segundos. Show de bola, galera? Foi isso mesmo que o gráfico nos deu ou não? Foi todos esses detalhes? Tá certo? Foi tudo isso aí, né? Então, foi esse o movimento do nosso veículo aí, não é isso? Tá? Ao longo do eixo X. Beleza. Qual foi a pergunta dele mesmo? A primeira pergunta dele é saber o deslocamento, não é isso? Total, né? Então, como a gente calcula o deslocamento através do gráfico, galera? Como é que a gente pode calcular o deslocamento através do gráfico? Então, eu vou chamar esse intervalo de tempo aqui de delta T3, tá? Delta T3. Boa? Certo? Eu vou chamar melhor ainda, vou fazer o seguinte. Vou colocar delta T3 de 6 a 8. Tá? E delta T4 de 8 a 10. Tá bom? Então, esse aqui seria o delta T1, o delta T2, o delta T3 na ida e o delta T4 na volta. Tá bom? Seria isso aí o movimento do nosso veículo, tá? Bom, deslocamento total, eu vou calcular através desse deslocamento, através da área. A área abaixo do gráfico me dá o deslocamento. Então, eu vou ter que calcular essa área 1. Vou colocar aqui um trapéziozinho, né? Essa área 1. Né? Beleza? Vou colocar aqui uma outra cor, né? Para diferenciar, né? Aí a parte que ele anda com velocidade constante. Vou colocar aqui um retângulo aqui, né? Que é a área 2. Já vou colocar os índices, né? Área 2. Tá? Isso aqui seria o deslocamento dele. Quando ele vai, né? Isso aqui, essa área 1 dá o delta x1, né? Área 1 dá o delta x1. Área 2 dá o delta x2. Tá? Delta x2. Vamos colocar agora uma outra coisinha ali, ó. Que é no intervalo tempo delta T3, não é isso? O delta T3, né? Ele viaja essa figura aqui, ó, né? Seria essa distância aqui que ele viaja, né? Esse triângulo, a área igual, a distância que ele viaja é igual a área desse triângulo aqui, ó. Né? Tá? O delta x3 é igual a área 3. Beleza? E, finalmente, né, na parte da volta, em que o deslocamento é negativo, na parte da volta que o deslocamento é negativo, né, ele viaja exatamente, né, essa distância ali, ó, e dá aquela área do triângulo de baixo, não é isso? Vou colocar aqui direitinho, ó, pronto. Beleza? Isso aqui daria exatamente o que a área 3, que é a área 4, né, agora, né? A área 4 é o delta x4. Né? Ah, tem uma troca aí, né? Na verdade, a velocidade negativa, então, na verdade, o deslocamento, né? Delta x4 é menos a área 4. Show? Né? Você vê o seguinte também, esses triângulos A3 e A4, eles têm a mesma área, né? A3 e A4 são áreas iguais. Então, isso, na verdade, implica que o deslocamento que ele viajou, não é porque áreas iguais, é porque são mesmos triângulos. Eu tenho a mesma base, né? Que é de 6 a 8, a altura é 20, né? De 6 a 8 aqui a altura é 20, né? E aqui é de 8 a 10, também tem base 2, e a altura também é 20, né? Só que menos 20, porque está de cabeça para baixo esse triângulo aqui, né? A ordenada aqui é negativa, né? Exatamente porque ele inverteu o sentido ali, não é isso, tá? Teve aquela inversão de sentido, tudo bem? Show de bola aí, galera? Vamos lá. Então, o deslocamento agora, é fácil encontrar esse deslocamento, porque para calcular esses deslocamentos aqui, ó, exatamente cada deslocamento desse, é só fazer agora o quê? O cálculo das áreas, não é isso? Show de bola? Então, aqui, ó, por exemplo, deslocamento 1,
Vou calcular ali a área do trapézio, é isso? Vamos fazer isso? Aqui, ó. Posso colocar aqui no cantinho, né? Vou colocar aqui. Acho que aqui vai dar certo. Vou botar a figura um pouquinho mais para baixo. Vai dar certo aqui, ó. Pronto. A figura que a gente já interpretou o movimento. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo por hora, né? Só para a gente calcular aqui as áreas. Tá? Pronto, aí vai dar tempo. Vai dar espaço aí, ó. Vamos lá. Então, área 1, galera. Me diga a área 1 aí, ó. Área 1, que é o delta x1, que é a área 1, vai dar quanto, ó? Delta x1, que é a área 1. Uma área do trapézio vai ser base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, né? E por 2 aí, ó. Então, quem é a base maior aí, galera, é quanto, ó? Nesse trapézio aqui é 20, é? 20? Alguém me diz aí que é 20? Firma? Peraí, a base. A base? É, a base maior do trapézio ali, do trapézio amarelinho, né? A maior é 20 e a menor é 10, não é isso? E são os lados paralelos, ó. Não é isso? Ah, entendi. Beleza, né? Então vai ficar, então, 10, né? É 20, né? 20 mais 10. 20 mais 10, né? 20 é a base maior, 10 é a base menor, a altura dele ali, ó, porque ele tá deitado, é 2, não é isso? Vai daqui, ó, a altura dele é esse tamanho aqui, ó, porque ele dá 2, né? Dá 2, né? Sobre 2. Show de bola? É porque ele tava deitado, aí eu meio que achei que de 0 a 20 era a altura. Isso, perfeitamente. Perfeitamente. Dá uma rotacionada dele 90 graus. Se a gente girar ele 90 graus, ó, vai ficar exatamente assim, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Se a gente girar aquele trapézio ali, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar exatamente essa figura que eu vou colocar aqui do lado, ó. Né? A base maior, daqui, ó, 20. Né? A menor, 10, não é isso? Aí girando ele 90 graus, né? E aí a altura dele, ó, tá aqui no cantinho, ó, a altura dele é 2. Confere aí, galera. Então, tá ali, ó, base maior, né? Base maior, base menor e altura, né? Igual a 2. Show? Então, resultado, 2 com 2 simplifica. Simplifica 2 com 2 aí, ó. Então, vai dar quanto? O delta x1 igual a quanto? A 30. 30 metros. Boa. 30 metros é o delta x1, né? Vamos para o delta x2. Delta x2 é moleza. Delta x2 vai ser o quê? A área de que figura aí? Delta Azulzinho. x2. Retângulo, né? Azul, É. né? Isso. Vai ser a de um retângulo. Vai ser o quê? Base vezes altura, né? Mais fácil, né? Ó, a base dele é quanto ali, ó? A base de 2 a 4. Oh, de 2 a 6. Dá quanto aí de 2 a 6? 4. 4, né? A 6, né? Dá 4, né? Essa base aqui dá 4, né? E a altura dele é 20 de novo, não é isso, né? Vai ficar, então, 80. 80, perfeitamente. Vai ficar 4 vezes 8, 20, né? Vai dar 80, né? Delta x2 igual a 80. Tá? Delta x2 igual a 80. Bom, aí se eu for calcular o A3, que é igual a A4, eu posso fazer aqui também no cantinho, o A3 que é igual a 4, não é isso? Né? O delta x3. A gente pode fazer também aqui, ó. Só por desencargo de consciência, tá certo? Tá? Bom, aceleração escalar média, pessoal, para a gente calcular é fácil. É só pegar, até na mesma figura a gente enxerga isso, ó. Ele pegar a velocidade final, né? Aceleração escalar média é isso, né? É delta V por delta T, né? Eu vou ter que pegar a velocidade final, chamar de VF, a velocidade inicial, que eu vou chamar de VI, e dividir pelo intervalo de tempo, né? TF menos TI. Como na questão ele fala de, se eu voltar na questão lá, vocês vão ver que é de 0 a 10 segundos, né? A aceleração escalar média de 0 a 10 segundos, tá? Eu vou pegar o tempo final, vai ser 10 claramente, né? Isso, o tempo final vai ser 10. O tempo inicial vai ser 0, né? E aqui eu vou pegar as velocidades, ó. A velocidade dele em t igual a 0. Essa aqui, né? A velocidade em t igual a 0 vai ser 10, né? E a velocidade dele em t igual a 10 segundos, essa aqui, ó, menos 20. É o VF, né? Então o resultado vai ficar aqui, ó. VF menos 20, menos o 10, né? Que é o VI. Então o resultado aí dá menos 30 sobre 10, galera? Resultado, a aceleração escalar média vai dar quanto? Menos 3 metros por segundo ao quadrado.
Show de bola, galera? Beleza ou não? Então, a aceleração escalar média é mais fácil de calcular aí, né? É só você pegar também, né? Na figurinha seria exatamente isso aqui, né? A velocidade dele aqui está menos 20, né? Ó, em 10 segundos, né? Ó. Velocidade dele em 10 segundos é menos 20. Velocidade em 0 segundos, 10 metros por segundo. Então, a gente calcula a aceleração. Ó. Ele vai variar a velocidade em menos 30, né? Por que menos 30? Porque ele vai de uma velocidade de 10 para a direita, metros por segundo para a direita, e fica com a velocidade de menos 20 para a esquerda. Então, a variação total é menos 30, né? Menos 30 metros por segundo. Essa é a variação total de velocidade, né? Ao longo desses 10 segundos. Show de bola? Vamos seguir? Essa aqui é o seguinte, ó. Na figura, estão representadas as velocidades em função do tempo desenvolvidas por um atleta em 2 treinos, A e B, para a corrida de 100 metros rasos, tá? Então, é um atleta aí, né? Ele faz 2 treinos, né? Para percorrer 100 metros rasos, tá bom? Questão da FUVEST aí, de São Paulo, né? Com relação aos tempos gastos, né? Pelo atleta, faltou um aqui, ó, corrigir agora, né? Pelo atleta para percorrer 100 metros, podemos afirmar que aproximadamente, ó, então tá lá os 2 gráficos, treino A e treino B. Quem não viu ainda, tá aqui, ó. Vou visualizar aqui melhor. Tá uma cozinha aqui pra gente, né, ó. Tá lá o treino A, seria esse treino aqui, ó, né? E quando ele faz esse gráfico aqui, ó, tá? Tem primeiramente esse gráfico aqui com velocidade crescente, né? Aí depois a velocidade, ele ele tá correndo, né? Quando você vai correndo, você começa um repouso. Aí tem um tempo para você acelerar, né? Então, ele passa um tempo acelerando, né? O atleta, ele acelera, né? Isso. Aí depois, ele passa um tempo, né? Com velocidade constante, tá? Esse trecho aqui com velocidade constante. Tranquilo aí, galera? Velocidade aqui constante, tá? Aí depois, o treino B, que seria um outro treino, né? Outro momento, né? O treino à tarde, digamos, é isso? O treino da tarde, né? Ele já faz aqui assim, ó. Ele passa menos tempo acelerando, né? Ele vai fazer o treino menos tempo acelerando, tá? Treino B, ó. Ele acelera por menos tempo, atinge uma velocidade máxima e mantém essa velocidade máxima, né, durante um tempo aí, né? Isso, tá? Lembrando que ele precisa o quê? Precisa percorrer 100 metros, tá? E a pergunta é a seguinte: em qual desses treinos ele completa os 100 metros, né? Mais rápido ou mais lento, né? Ou seja, o treino B, por exemplo, o treino B levou 0,4 segundos a menos que o tempo no treino A. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar qual tempo ele leva para percorrer exatamente os 100 metros, é isso? Lembrando que em cada treino, a história é a seguinte, ó. Em cada treino, a gente pode pensar em cada treino assim, ó. A gente pode pensar ele começando acelerando, né? Um trecho que ele vai acelerar. Tá? Então, ele tem uma parte que ele acelera, é isso, tá? Ele está acelerando aqui. Beleza? Vou colocar, chama assim, ó, né? Trecho de acelerar, que ele tem uma aceleração, ou seja, isso aqui é um movimento uniformemente variado, né? O gráfico VT é uma reta, né? Inclinada, tá? Então, a gente tem o trecho que ele vai seguir com o movimento uniforme variado. E depois tem o trecho que ele segue com o movimento uniforme, né? Ele vai seguir com o movimento uniforme depois. Certo? Vai seguir com velocidade constante em seguida, né? Vai ter uma velocidade constante na sequência, é isso? É o movimento uniforme, né? Quando ele já atingiu a velocidade máxima dele, né? Certo? E já atingiu a sua máxima velocidade e vai seguir com essa velocidade até o final, não é isso? Tá. Bom, ali. Ele vai chegar com essa velocidade no final ali, ó. Tranquilo aí, galera? É mais ou menos assim nessas provas 100 metros, né? O cara geralmente tem um pique ali, né? Começa acelerando, aí depois ele mantém um ritmo constante, não é isso, tá? Show de bola? Bom, aí como é que a gente vai fazer isso? Para calcular exatamente o tempo aqui, ó. Qual o tempo T maiúsculo, tá? Da prova, né? Esse tempo aí, né? Lembrando que ele começa em T0 igual a 0, né? Com esse tempo chamado de T maiúsculo aí, né? T grande, tá? Chamado de Tzão, tá? T grande é o tempo que ele vai chegar no final da prova lá, não é isso, tá?
Vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área do gráfico. Eu vou desenhar aqui uma figura que representaria, de repente, o treino A e o treino B. Separadamente, tá certo? Vou fazer separadamente aqui, treino A e treino B. Vou começar com o treino A, né? Treino A. Aí eu vou pegar essas duas retas aqui, ó, para me ajudar. Esse que eu já tinha destacado ali, ó. Pronto. Já pego aqui o treino A. Treino A, ele atinge que máxima velocidade ali, pessoal, no gráfico? Qual é a máxima velocidade que ele vai atingir ali? Me diga lá, no treino A. Entre 10 e 11, né? Essa velocidade máxima que ele atinge ali, um valor entre 10 e 11. Galera, tá aí? Sumiram? Não, continuamos aqui, entre 10 e 11, mas acho que é Isso. 11, não? 11, perfeito. 11, gostei de ver. 11 metros por segundo, é isso. Então, no treino A, ele atinge no máximo 11. Perfeito, 11. 11 metros por segundo. E quanto tempo ele atinge esses 11? Em quanto tempo aqui, ó? 4 segundos, né? 4. 4 segundos. Show de bola. Então, ó, então ele vai ter algum tempo aqui que ele vai atingir os 100 metros. Vai existir um tempo T aqui, chamado de TA. Ele vai atingir 100 metros. Quando ele atingir esses 100 metros, exatamente aquela área abaixo do gráfico, essa área aqui abaixo do gráfico, vai ter que dar quanto? Se ele atingir 100, eu sei que essa área abaixo do gráfico vai dar 100, não é isso? Lembra que a área abaixo do gráfico dá o quê? Dá o deslocamento, né? Uhum. Então, se TA é o tempo que ele atingir 100 metros, aquela área ali, ó, a área aquela área. Professor, o senhor ainda tá... Opa, foi? Então, show de bola? Ah, não, travou. Essa área que é igual ao deslocamento, tem que dar quanto? Tem que dar, então, o quê? 100 metros. Show de bola, galera? Uhum. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Que área é essa, de novo? Área de um trapézio. Mas, professor, em vez de um trapézio, vamos fazer diferente? Eu estou cansado de trapézio. Pode ser um triângulo que tem a ver com um movimento uniforme variado. Ele está crescendo a velocidade, é isso? E um retângulo não, que tem movimento uniforme, que tem velocidade constante. Pode ser assim? Então, chamar de área A1 e área A2. Pode ser? Vamos lá, então. Vai ficar assim, ó. Delta X, que é igual a azão, né? É igual a área 1 mais área 2. Tá? Eu vou substituir, ó. Como eu já sei o delta X, que é 100, eu vou colocar agora as áreas, ó. Me diga lá o A1. O A1. Vou mutar aqui Rebeca rapidinho, só porque acho que ela não viu que tá... Bom. Vamos lá. Então, vai ser a área 1, vai ser quem, ó? Vai lá. Triângulo é o quê? Base, altura, é isso? Aqui a área é quem? É base, altura, né, ó? Posso fazer aqui no cantinho, ó. A área vai ser quem, ó? 4 vezes 11, né, isso? Sobre 12, ó. Área 1. Tá? Área 1, coloquei ali, ó. 4 vezes 11 sobre 12, ó. Coloquei aqui, ó. 4 vezes 11 sobre 2. É exatamente o deslocamento dele no trecho que ele está acelerando, não é isso? Mas a área 2 vai ser o seguinte, vai ser a área 12, ó. Vou fazer aqui a área 2 aqui embaixo. A área 2 vai ser quem? Vai ser é um retângulo, é base vezes altura. A base do retângulo é TA menos 4. Confere não, essa é a base do retângulo, é isso. E a altura dele é 11. Show de bola? Beleza? Tá? Então vai ser isso aí, né? Então vai ficar então aqui, ó. TA menos 4 vezes 11. Boa? Certo? Então eu fiz isso aí, ó. Aí quando a gente resolver essa equação, a gente conta o tempo que ele cruza a linha de chegada, cruza os 100 metros, ó. Vamos resolver aqui, ó. Continuando aqui a brincadeira, vai ficar 100 igual a quanto? 100 igual a... Simplifica aqui, ó. 4 por 2 dá 2, né? Isso vai dar 22, né? 2 vezes 11 vai dar 22. 22 mais TA vezes 11. Vamos fazer aqui, usar a lei distributiva, ó. Vai ficar assim, ó, né? Vai ficar, então, 11TA menos 44. Tá? Turma que é boa de conta aí, vai dar quanto? Vai dar 100 igual a
100 mais 22, não é isso? 100 mais 22, né? Igual a 11 TA. Aí a turma vai fazer a conta aqui, vai ficar 122 igual a 11 TA. Então, TA vai dar quanto aí, galera? Vai dar 122 sobre 11. Quem é bom de conta aí vai dar quanto isso aí, pessoal? Vai dar 11,1 segundo, né? 11,1 segundo. 11,1 segundo. Então, ele cruza no treino A linha de chegada em 11,1 segundos. Show? Aí vamos fazer agora a mesma coisa para o treino B, ó. Vou pegar agora a mesma coisa aqui para o treino B, tá? Fazer o mesmo gráfico aqui, ó, para o treino B, ó. O treino B vai ficar assim, ó. Queria fazer aquela mesma figura ali, né? Copiar e colar assim, ó. Faz o seguinte. Copiar e colar aqui, né? O treino B agora, ó. Só vou trocar aqui os valores, ó. Vamos lá. O treino B é o treino de curva azul, não é isso? Aí vocês vão dizer lá. A velocidade máxima que ele atinge no treino B, qual é? A velocidade máxima dele agora, do treino B, ele atinge quanto aqui, ó? 10, não é isso? 10 metros por segundo em quanto tempo, hein? Vamos lá. Ele atinge 10 metros por segundo, ó, em 3 segundos, né? Então vai ser parecido o gráfico, não é isso, né? Parecido aqui, ó. Tá? Ele atinge um pouco menos de velocidade num tempo maior, não é isso? Né? Boa, seria isso aí, né? E aí a velocidade máxima dele é 10, é isso? Olha o gráfico lá de novo, vamos botar no gráfico, tá? Vou botar aqui, ó, 10, né? Repita, ó, velocidade máxima 10 em 3 segundos, né? Então ele atinge mais rápido a velocidade máxima dele aí, não é isso? Tá? Treino B, tá? Treino B, isso aí. Aí lembrando agora que aqui não vai ser mais 4, é 3, não é isso? Trocar isso aqui, né? 3, né? 3 segundos. Beleza? E a gente quer encontrar esse TB aqui, ó. Esse TB vai dar quanto, ó? Então, a mesma coisa. Eu vou ter a área 1. A área 1 aqui, de novo, vai dar quanto? A base vezes a altura sobre 2. Vai ser 10 vezes 3 sobre 2. E a área 2 é a área do retângulo. É TB menos 3, que é a base, vezes a altura, que é 10. Vamos lá, terminando aqui, ó, nossa hora, né? Então, vai ficar assim, ó. O deslocamento, que é igual à área, que é A1 mais A2, ó. Vai dar o seguinte, vai dar 100, que é o deslocamento. Área 1, 10 vezes 3 sobre 2, mais TB menos 3 vezes 10. Ó. Show de bola? Vai dar quanto? 100 é igual a 3 vezes 10. Aqui, ó. 3 vezes 10 em cima. 3 vezes 10. Dá 30 por 2, dá 15, né? 15. 15, né? Usa a lei distributiva. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter 10 TB menos 30. Ou seja, olha lá. Isso aqui vai dar o seguinte, vai dar 115 é igual a 10 TB. Não é? 115 é igual a 10 TB. Lembrando que TA deu 11,1, né? Então, resumo da ópera aí, ó. TB vai dar quanto, ó? 11,5 segundos. 11,5 segundos. É a mesma coisa, né? Só muda os dados, né? 11,5 segundos. Ou seja, no treino B, ele levou o quê? 0,4 segundos a mais que no treino A, não é isso? No treino B, ó, ele levou 0,4 segundos a mais, não é isso? A diferença entre TB e TA, ó, é 0,4 segundos, ó. TB menos TA é 0,4 segundos, né? É 11,5 menos 11,1. Então dá 0,4 segundos. Ou seja, o treino A, o treino B, ele foi mais lento, não é isso? 0,4 segundos mais lento, ó. Volta lá, ó. Então, no treino B, ele levou 0,4 segundos a menos ou 0 segundos a mais? Lá. Ou ao contrário, né? No treino A, ele levou 0,4 segundos a menos, não é isso? Seria a letra B aqui, não é isso, né? No treino A, lembrando aí, treino A deu 11,1 segundos, né? E treino B deu 11,5 segundos. Então, realmente, no treino A, ele levou 0,4 segundos a menos. O que eu quero falar do gráfico espaço-tempo, tá? Então, vamos seguir aqui, ó, para falar do gráfico espaço-tempo. Vamos embora aqui, né? Bom, a gente falou das propriedades gráficas, né, da velocidade e tempo, mas
Eu quero falar do gráfico espaço-tempo, né, agora, né? Espaço-tempo é o seguinte, gráfico velocidade de tempo, a gente já sabe que é uma reta, né? A função velocidade versus tempo é a função do primeiro grau, né? Que é o V igual a V0 mais AT, como estudamos anteriormente, né? Isso, V igual a V0 mais AT é a equação da velocidade, né? Isso, tá? A gente já sabe, né, que é uma reta. Mas como é que é o gráfico da posição versus tempo? Isso aqui a gente não falou ainda, né? Bom, a posição versus tempo, você vê que ao invés de ser uma função do primeiro grau, ela é uma função do segundo grau no tempo, porque aparece aqui, ó, né? O tempo ao quadrado, né? O tempo aparece aqui elevado ao quadrado. Show de bola? O tempo está elevado ao quadrado aqui, ó. Então, é uma função do segundo grau, né? Função segundo grau. O pessoal lembra aí? Função segundo grau, a gente estudou função segundo grau já no ensino fundamental, né? A gente estudou um pouquinho, né? Função segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, né? Na verdade, a função segundo grau é uma parábola gráfica, exatamente como aparece aqui, essa curva aqui, né? Toda função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, beleza? Uma parábola é uma curva, né? Que pode ter concavidade para cima ou para baixo. Quem indica isso é a aceleração, que é exatamente esse coeficiente aqui, ó, né? Que tem a ver aqui, ó, com a aceleração que vai indicar se a parábola de concavidade para cima ou para baixo, esse termo aqui, ó. Quando a aceleração é positiva, como acontece aqui nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, ó, quando a aceleração é positiva, tá? Quando a aceleração é positiva, a parábola vai representar a posição versus tempo, vai ser uma parábola de concavidade voltada para cima. Show? Vamos entender isso aqui. Matematicamente, a gente sabe disso. Função segundo grau, né? Como é que é a função segundo grau aqui? Vamos lembrar aqui, galera. A função segundo grau tem uma outra fórmula, né? Eu acho que o pessoal faz assim, né? É o f de x, que é igual a y, né? Igual a x quadrado, né? Mais bx mais c, né? É a mesma coisa, é isso, né? Você estuda lá a função segundo grau, né? Então, você vê que o a, que aparece aqui, ó, que multiplica o x quadrado, ele que indica a concavidade da parábola. E exatamente o a da gente é o a sobre 2, né? É a aceleração, né? É um meio de a, né? É a mesma coisa, é isso? Então, meio de a. Então, o a da função segundo grau tem o mesmo papel do a de aceleração, né? Então, quando a parábola, quando o a da gente, a de aceleração for positivo, tá aqui, ó, parábola com concavidade voltada para cima, tá? Mas a gente pode entender assim, ó, também, ó, de outra forma. Fica até mais interessante a gente visualizar um exemplo disso, ó. O gráfico já mostra isso, ó. Aqui você tem um movimento uniformemente variado, que tem aceleração positiva, mas ele começa com velocidade negativa, né? Seria esse exemplo aqui, ó, em t igual a zero, t0 igual a zero, né? Em t0 igual a zero, ó, nossa partícula está na posição x0 é a posição inicial da partícula, e tem velocidade inicial v0, está ali aqui, né? Então, t igual a zero, né? A posição inicial, e ela teria uma velocidade inicial para a esquerda, né? Que é negativa. Não, o gráfico diz isso, né? Ó, a velocidade inicial da partícula é negativa. E a velocidade vai crescendo. Ela vai crescendo aqui, digamos um valor numérico, menos 20, menos 18, menos 16, menos 14, menos 10, menos 8, menos 2, 0. Aí tem um instante, ó, que a velocidade vai crescendo algebricamente, né, e vai chegar a zero. Quer dizer isso? Quer dizer que a partícula está indo para a esquerda e com velocidade negativa ela vai, na verdade, diminuindo o módulo da velocidade dela, né, porque ela está com velocidade negativa. Menos 20, menos 16, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0. Então, vai ter um momento que ela vai ter velocidade igual a zero, ou seja, ela vai para a esquerda freando. É isso que está acontecendo, né? Ela começa com uma velocidade negativa, aí ela vai, o módulo dessa velocidade vai diminuindo até chegar a zero, ou seja, ela vai para a esquerda freando, tá? Foi isso que aconteceu com a partícula, beleza? E, em seguida, a partir desse instante tempo T', chama assim, né? T' ou T', em que a velocidade é zero, a velocidade continua a crescer ainda, mas de forma positiva. Então, isso quer dizer que a partícula agora, ao invés de ir para a esquerda, ela agora vai para a direita. É isso que aconteceu. Então, a partícula começou numa certa posição, viajando para a esquerda, parou, né? Momentaneamente teve velocidade igual a zero e mudou de sentido. Agora passou a ir para a direita, né? Passou a ter agora a velocidade positiva. Então, foi crescendo a velocidade, tá? E isso, o gráfico, a parábola, mostra exatamente o que aconteceu. A posição foi diminuindo, até chegar na posição mínima, que foi essa posição aqui, né? Um x mínimo.
até chegar na posição mínima, e a partir de diante, ó, do x mínimo em diante, a posição começa a crescer, ó, exatamente porque ela agora vai viajar no outro sentido oposto, ela vai para a direita, ó, então ela vai começar a posição a crescer, ó, exatamente quando ela vai daqui, ó, vai viajando nesse sentido aí, ó, né? A posição volta a crescer, tudo bem? Show de bola? E detalhe, né? Se você pegar a reta tangente do gráfico velocidade e tempo, a reta tangente é engraçada, a reta tangente ela tem inclinação. E a inclinação da reta tangente dá exatamente o sentido da velocidade, ó. Como essa reta tangente ela é decrescente, força decrescente, isso quer dizer então que a velocidade é negativa. De fato, até de 0 a t', de 0 a t', né? A velocidade é negativa, tá? Em t' especificamente, que é o chamado vértice da parábola, né? Tem o chamado vértice da parábola, a reta tangente é paralela aos dos tempos. Isso quer dizer que não é nem crescente nem decrescente, né? Ela tem velocidade igual a zero, né? Exatamente onde ocorre o quê? A chamada inversão de sentido, né? Em t', você tem exatamente a velocidade nula. É quando a partícula muda de sentido, não é isso? Ela, ao invés de agora ir para a esquerda, ela começa agora a ir para a direita, né? Ocorre a questão chamada inversão de sentido. Então, de t' em diante, ó, a parábola começa a ser uma curva crescente e a reta tangente, que é essa linha verde pontilhada, ela é, na verdade, uma reta crescente. Então, indicando que a velocidade agora é positiva. Show de bola ou não? Então, você tem exatamente a parábola representando aquele movimento da figura à direita aqui. Show de bola? Vamos fazer um outro exemplo? Eu fiz aqui um exemplo com a aceleração positiva, não é isso? Vamos ver com a aceleração negativa? Vamos ver esse exemplo aqui com aceleração negativa. É bem parecido com aquele outro, né? Olha só. Aqui é o seguinte agora, né? O gráfico velocidade e tempo, já que a aceleração negativa, a gente viu antes, né? Que ao invés de ser uma reta crescente, né? Agora a reta ela é decrescente. Aceleração negativa. A gente tem isso, né? Aceleração negativa, reta decrescente. Então, no nosso exemplo aqui, ó, a velocidade começa com um sinal positivo, né? O V0 é positivo, né? É uma velocidade positiva. Então, quer dizer que a partícula em t igual a zero, ela começa indo para a direita. Velocidade positiva. Né? Digamos o quanto? Valor numérico, 20 metros por segundo. Pronto. 20 metros por segundo. Aí vai diminuindo. Ó. 20, 10, 5 metros por segundo, 10, 0 metros por segundo. Então, ou seja, ela vai diminuindo de velocidade e tem um instante, que é o t' de novo. Em t' de novo, a velocidade torna-se zero. Ou seja, a partícula está indo para a direita, ela está indo para a direita, mas diminuindo de velocidade. É isso que o gráfico está dizendo. Ó. Ela vai para a direita com velocidade positiva, mas diminuindo de velocidade, até que em t', a velocidade dela se torna igual a zero. Tá? De t' em diante, a velocidade ela fica negativa. Por quê? Olha, o gráfico continua, né? O gráfico da velocidade do tempo continua. A velocidade fica negativa. Tá? Beleza? E o gráfico da posição versus tempo, que é uma parábola. Bom, para um gráfico da posição versus tempo, que essa é a função do segundo grau, ó, eu tenho uma aceleração negativa. Então, na verdade, agora, com aceleração negativa, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Olha aí, ó, parábola e concavidade voltada para baixo. Olha aí, ó, né? Como a gente vê na função do segundo grau, não é isso? Resultado. Ilustra muito bem o que está acontecendo, ó, que a posição, ela começa na posição x0, aí a posição ela vai aumentando, porque ela vai para a direita, ela vai para a direita aqui, ó, né? A posição vai aumentando, 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 até atingir o quê? Um x máximo. Que é igual, exatamente quando a partícula tem velocidade igual a zero, ela atingiu o x máximo dela, ó, e a partir desse v igual a zero, desse instante t', a posição, ao invés de aumentar, a posição começa a diminuir. Por quê? Porque a partícula agora vai ter velocidade negativa. Então, ao invés de ir para a direita, agora ela vai para a esquerda, ela muda de sentido. Ó. Então, o gráfico x tempo, ele começa a ser o quê? Uma curva, né, que vai diminuindo aqui, ó, né? Exatamente a posição diminuindo com o decorrer do tempo, tá? Isso está tudo casando, ó, porque, ó, de zero até t', a posição está sempre aumentando, a posição está aumentando, de fato, a velocidade positiva. E a reta tangente, ela é crescente, indicando exatamente o quê? Né? Que a velocidade é positiva, um x crescente, beleza? Aí a partícula foi indo para a direita, parou, exatamente no novo verso da parábola, parou ali, né, onde tem a inversão de sentido de movimento, ela vai parar em t', e em t' em diante, ó, a velocidade fica negativa, ou seja, o x decresce, reta tangente decrescente, indicando que a velocidade ela é negativa. Tudo bem, galera? Tá? Então,
Uma coisa importante, toda vez que tiver uma parábola, um gráfico espaço-tempo, uma parábola, aquele ponto versus a parábola é exatamente o ponto em que ocorre o quê? A inversão de sentido. Então, isso aqui, inversão de sentido, eu vou ter sempre o quê? Velocidade igual a quanto? A zero. Show de bola aí, galera? Beleza? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá fazer um exemplo sobre isso? Uma questãozinha? Olha lá. Opa, por favor. Então sempre que tiver usando parábola e tiver no meio é quando chega a zero, né? Isso, exatamente. Toda vez que tiver o verso da parábola, o verso da parábola quer dizer que é o seguinte, ó, a partícula que estava, por exemplo, um x crescente, o x estava aumentando, estava indo para a direita. De t' em diante, o x começa a diminuir. Qualquer pessoa sabe que para você ir no sentido em que x cresce e depois ir para o sentido em que x decresce, você tem que fazer o quê? A chamada inversão de sentido. E para você inverter o sentido, você tem que fazer o quê? Parar para mudar o sentido, não é isso? Então, toda vez que tivermos um vértice da parábola, o vértice da parábola indica o quê? Velocidade igual a quanto? A zero. Show de bola? Vamos seguir? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá, fazer um exemplo aqui, ó. Então, o gráfico a seguir, a saideira, né? Por causa do hora do almoço aí, né? Ó. O gráfico a seguir, do espaço S em função do tempo, refere-se a um movimento uniformemente variado. Show? Então, você tem um movimento uniformemente variado, ou seja, é um gráfico que... Eu vou usar a letra que eu prefiro mais, que é a letra X, tá bom, pessoal? Só uma questão de notação aqui, vou até trocar aqui, só porque a gente está usando a letra X, né? Vou fazer uma troca aqui, tá bom? X vai ser a posição, tá bom? X em função do tempo, esse gráfico é uma parábola, né? Já que o movimento é uniforme variado, o X vai ter essa forma aqui, o X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Tudo bem? Beleza? Esse é o gráfico, essa é a função da posição. Esse é o gráfico da posição em função do tempo. E o gráfico da velocidade, se a gente precisar da velocidade em função do tempo, qual a equação da velocidade em função do tempo? É que V igual a V0 mais AT, não é isso? Né? Então, essa é a equação da velocidade em função do tempo. Então, a gente tem essas duas equaçõezinhas aí, né? O que ele pede é o seguinte, ó. Ele pede a velocidade de escala do móvel em T0 igual a zero. Isso aqui, na verdade, que a gente chama de quê? De velocidade inicial. Ele quer a velocidade inicial do móvel, né? Tá? E ele quer também a aceleração do móvel, né? Isso, o ar. Então, ele quer esses dois parâmetros, né? Ele quer saber com que velocidade o móvel começou e a aceleração do móvel. Então, vamos lá. Do gráfico aí, o que é que a gente tem? Algumas informações. Vamos lá, pega algumas informações do gráfico. Primeira informação do gráfico, qual que eu teria aí, pessoal? Eu tenho aí a posição inicial do móvel ou não? A posição que ele começa a se mover. A gente pode até fazer um canumbinho aqui, um desenho do móvel, né? Do movimento aí, ó. A gente pode até fazer isso aí, né? Olha lá. Então, vamos fazer aqui um desenho. Vai começar aqui, ó. A posição inicial do móvel. Dá quanto? Ó? O X. Vamos fazer aqui o desenho. Vamos lá. O x0 dele, né? Ele começa em que posição aí, pessoal? Tem aí? Sim. A posição inicial do móvel? Em 5 metros, né? 5 metros, perfeitamente. Então, ele começa aqui, ó. Exatamente em t igual a 0. Em t igual a 0, né? Ele começa em 5 metros. Esse aqui é exatamente o x0 dele, né? O x0 do nosso móvel dá 5 metros. Né? 5 metros é a posição do nosso móvel. Com velocidade positiva. Como é que eu sei que a velocidade é positiva? Porque você olha para onde é que ele vai, ó. A posição dele está aumentando ou diminuindo inicialmente, ó. A posição dele aumenta ou diminui? Aumenta, né, ó. Então ele vai para a direita, ele está indo para a direita inicialmente. Tá? Então V0 aqui, ó. V0, velocidade positiva, tá? Uma velocidade inicial positiva. Tudo bem? Aí o móvel vai, a partícula vai, viaja, né? Até que em 2 segundos acontece uma coisa interessante, ó. Em 2 segundos, a partícula atinge o quê? Uma posição máxima dela, né? Qual é a posição máxima que ela atinge ali, ó? A distância maior, a posição maior que ela atinge ali, vai dar quanto? Esse vértice da parábola, não é isso? Dá 9 metros, não é isso? Então, ó, no instante 2 segundos, isso aqui seria em t igual a 0, né? Tá? Em t igual a 0, mas em 2 segundos, né? A partícula, ela atinge a posição máxima e, detalhe, ela muda de sentido. A partícula que tinha velocidade para a direita, ó, ela começa agora, ó,
ela que ia para a direita, a partícula que ia para a direita, ela começa a ter uma velocidade para a esquerda. Vou colocar aqui, ó. Professor. Opa, diga aí, meu amigo. E daí, como ele foi de 5 para 9 em 2 segundos, ele tem... nesse espaço ele estava com uma velocidade de 2 metros por segundo, né? A velocidade média, a média, né? A velocidade... Seria a média, né? Nesse espaço de tempo, que ele foi de 5 para 9 Isso, metros. a média dá 2 metros por segundo, exatamente. Mas aí, pode também fazer velocidade média. Tem esse truquezinho também, né? Tem um truquezinho para fazer velocidade média. É um bizu também que dá para fazer. Tá? Mas aqui inverteu o sentido, não foi, ó? Né? Aqui ocorre o quê? Aqui nesse instante, exatamente 2 segundos, ó, em 2 segundos, lembra que a partícula em velocidade igual a zero, ocorre o quê? A inversão de sentido, não é isso? Porque, de fato, pelo gráfico eu vejo isso, ó, que a posição é aumentando, 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 de 2 segundos em diante, ó, a posição começa o quê? Começa a diminuir, não é isso? Então, ele que andava no sentido em que x cresce, que é para a direita, né? X cresce. Agora ele começa a andar no sentido que x decresce. Ele, ou seja, em t igual a 2 segundos, a velocidade dele se torna igual a quanto? A zero. Exatamente aquela coisa que eu falei. Exatamente quando a reta tangente, ó, ela fica o quê? Horizontal, não é isso? Quando a reta tangente fica horizontal, ó, aí você tem isso, né? No início, claramente, na primeira parte do gráfico, a reta tangente ela é inclinada para cima, velocidade positiva, e na segunda parte do gráfico, a reta tangente é decrescente, quer dizer que eu tenho o quê? Velocidade negativa. Show de bola? Beleza? E agora vamos fazer o seguinte, ele quer o V0 e o A. Eu vou fazer o seguinte, vou usar os dados que eu tenho. Ó. Vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar a equação horária do espaço e vou substituir o que eu tenho. Ó. Equação horária do espaço. Vou substituir o que eu tenho aí. Ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar x igual a x0 mais V0t mais 1 meio de AT quadrado. Ou seja, o x final é 9, né? Que é a posição final dele, né? Em 2 segundos. Eu sei que o x0 é 5. O V0 eu não tenho, é uma das perguntas do problema, né? A posição, o instante de tempo em que a posição é 9 metros, é exatamente o quê? 2 segundos. Então, vai ficar V0 vezes 2, mais 1 meio de A vezes 2 ao quadrado. Show de bola? Então, simplifica aqui, ó. Fazer a conta de padaria. 2 com 2 simplifica. Vai ficar, então, 9 igual a 5. 9 igual a 5. Mais 2V0. Mais 2A. Né? Vamos continuar aqui, ó. Vai ficar, então, 9 menos 5 dá 4. 4 igual a 2V0 mais 2A. Divide tudo por 2. Resultado aí, ó, vai ficar, então, V0 dividido por 2 vai ficar 2 igual a V0 mais A, né? Ou seja, vai ficar V0 mais A igual a 2. Então, a gente tem uma equação, né, que relaciona velocidade inicial e aceleração, tá? Isso veio a partir da chamada equação horária do espaço. Não foi? A gente obteve essa relação a partir da equação horária do espaço. Que foi um dado problema. A gente tinha o quê? A posição do móvel. A gente tinha a posição do móvel, né? Em 2 segundos, que era 9 metros. Agora, outra coisa que a gente tem em 2 segundos, a gente também sabe a velocidade do móvel, que é 0 metros por segundo. Então, vamos usar agora aqui a equação horária da velocidade. Ó. Equação horária da velocidade. Que é o V igual a V0 mais AT, não é isso? Igual V igual a V0 mais AT. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou usar isso e substituir o dado. Qual o dado que eu tenho? Eu tenho que a velocidade é 0 em 2 segundos, não é isso? A velocidade é 0 em 2 segundos. Então, 0, colocar aqui o 0, que é a velocidade final. V0, que eu não tenho. A aceleração vezes o tempo, que é 2. Resultado. 2A mais V0 é igual a 0. Show? Então, está lá a equação horária da velocidade dessa outra equação. Então, você tem duas equações. Equação 1... Equação 2, são duas equações e duas incógnitas, né? São duas equações e duas incógnitas, 1 e 2. Então, o que eu vou fazer? Vou resolver esse sistema de equações.
Eu posso fazer o seguinte, eu dar para a equação de baixo, eu tive o seguinte, eu tive que V0 é menos 2A. Então, eu vou substituir 2 em 1. Tá? Substituir a equação 2 em 1. Substituindo 2 em 1, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar que V0 mais A, que é igual a 2. Eu vou trocar aqui, ó. Vou trocar V0 por menos 2A, mais A, que eu repito, né? Que é igual a 2. Resultado, menos A é igual a 2, ou seja, a aceleração da partícula é negativa, boa, né? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Seria estranho se você encontrasse aceleração positiva. A aceleração teria que ser negativa mesmo, por quê? Porque a parábola, ela tem o quê? Concavidade voltada para baixo, né? Então, é importante ter uma aceleração negativa. Então, tá bom. A gente encontra a aceleração. A aceleração está aqui na mão. Show? Beleza? Aí, a outra pergunta é a velocidade inicial. A aceleração está o quê? A gente respondeu primeiro a letra B, não foi? Ó? Letra B, ok. A letra A, a velocidade inicial. Bom, é só resolver a outra parte do problema. Como a velocidade inicial é menos 2 vezes a aceleração, você vai ficar, então, com menos 2 vezes menos 2. Resultado, a velocidade inicial vai dar conta aí, pessoal? 4 metros por segundo. Então, show de bola? Beleza? Bom, é isso aí, né, pessoal? Então, resumo da ópera, você acaba encontrando, né, as duas funções horárias, né? Se você substituir os dados, o x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, você, no final das contas, acaba encontrando tanto a equação horária da posição, o que a posição inicial é 5, o v0 é 4 vezes t, né? E a aceleração é 2. Aí tem um cuidado aqui, ó, que quando eu colocar menos 2 por 2, esse menos 2, quando eu colocar aqui dentro, né? A aceleração que vale menos 2, quando dividir por 2, vai ficar menos 1, não é isso? Vai ficar menos t quadrado. Então, você, no final das contas, acaba encontrando também, se você quiser, a função horária da posição, se quiser, né? A função horária da posição, e também pode encontrar a função horária da velocidade, né? A equação horária da velocidade, ó, V igual a V0 mais AT. Você também pode encontrar aqui, é só substituir os valores, né? Ó, V0 é 4, né? E a aceleração é menos 2, ó, menos 2 vezes T. Show de bola, certo? Fica aí tranquilo, né? A equação da posição. Podia fazer também aquele probleminha pela velocidade média, né? Ó. Porque a velocidade média, se você começasse o problema lá, vou pegar aquela figurinha lá no comecinho, certo? Você pode fazer também o seguinte, dá um bizuzinho aqui final, né? Ó, bizu final é o seguinte, ó. Questão resolvida em 2 tempos, ó. O que falou ali, velocidade média, não foi quem foi que perguntou a velocidade média? Velocidade média é o quê? É o V1 mais V2 sobre 2, né? E também é o ΔX por ΔT, né? Alguém disse assim, ó, a velocidade média dele foi quanto, professor? Ele andou 4 metros em 2 segundos, foi. A velocidade inicial dele é o V0, o V1, tá? Isso aqui seria o V1. Né? E o V2 já é C0, a velocidade dele aqui, ó. A velocidade dele aqui, ó, é o V0. Tá? O V2 é 0, tá? E o V1 é o V0 dele. Então ficaria legal, porque ó, ficaria assim, ó, V0 mais 0 sobre 2, ou seja, rapidamente eu encontraria o quê? A velocidade inicial, porque V0 sobre 2 dá 2 metros por segundo, ou seja, V0 dá quanto? 4 metros por segundo. Ou seja, daria para encontrar rapidinho o quê? Usando essa formulazinha, né? A velocidade inicial. Aí você iria de novo, ó, na equação horária da velocidade, ó. Lembraria que a velocidade é 0 em 2 segundos. O V0 tu acabou de achar. A velocidade é 0 em 2 segundos, ó. Aí acabaria encontrando também a aceleração, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado em 2 tempos. Não é isso, né? Rapidinho também daria para resolver o problema. Beleza, galera? Valeu aí.